Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito interessante para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre como se dá a educação à distância. Para quem não me conhece, eu me chamo Juliana, criei um projeto chamado Pedagogia da Alegria, que visa levar literatura de forma lúdica para as crianças. Eu tenho uma personagem que chama-se Boneca Arco-Íris. E se você não me segue ainda lá no Instagram, me siga, Pedagogia da Alegria Oficial, porque lá eu tô sempre postando coisas do meu relativas ao meu projeto e também sobre pedagogia. Então, ali, quem tá ali comigo tá me vendo o tempo todo, né? Em alguns momentos do dia, eu tô sempre fazendo postagens por lá. Então, se você não me segue, corre lá para me seguir. Porque aqui no YouTube eu não tenho ainda as ferramentas disponíveis por conta do número de inscritos, então eu não consigo fazer todas as postagens que eu consigo fazer lá no Instagram. Então, bora lá para você ficar mais pertinho, né, do meu dia a dia. E se caso você tiver alguma dúvida, pode ir lá deixar, me chama lá no direct, eu respondo a todos. E aqui também no Instagram, para quem no YouTube, para quem não tem Instagram, tá? Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as maravilhas e as dificuldades da educação à distância. Vem comigo. Então, pessoal, eu estou no 7º período de pedagogia na faculdade Unopar Polo aqui de Juiz de Fora. Então, esse tempo todo, né, eu comecei lá na Unopar no semipresencial, então eu ia à faculdade uma vez por semana para assistir a teleaula, só que eu não vi muito sentido nessa modalidade por conta de que eu só ia lá para assistir a mesma teleaula que é liberada para mim aqui. Só não é liberada ao vivo, né? Lá é de forma ao vivo, e aí depois parece que são 3 dias, ela é liberada aqui no meu portal. Então eu não vi muita necessidade de estar indo lá para ver um vídeo que eu conseguiria ver aqui. Lá na faculdade nós temos tutores que são professores, né, que não são da disciplina específica, porque senão nós teríamos que ter quantos professores lá, mas é um tutor justamente para te dar alguma orientação. Bom, como o meu caso, vocês sabem, né, eu tenho 2 filhos, eu tenho minha casa, eu sou casado, então eu achei mais complicado sair de casa e ir para a faculdade simplesmente para assistir um vídeo. Então eu decidi transferir para o 100% online. E aí, desde então, eu gosto muito dessa modalidade, porque as pessoas têm dúvida, né? E se ela é válida, e sim, as faculdades à distância, elas têm a mesma validade da faculdade presencial. O que você precisa observar é se a faculdade onde você vai cursar, ela é autorizada pelo MEC. Assim sendo, você pode tranquilamente fazer o seu curso, isso não vai sair no seu diploma, né? Se você fez presencial ou EAD, isso é indiferente. Agora, a questão do estudo à distância é que você precisa ter mais comprometimento do que você teria presencialmente. Por quê? Quando você se arruma, sai, entra numa sala de aula, eu imagino que automaticamente você sabe que você está ali para a hora do estudo, né? Mas quando você está em casa, não é dessa forma que acontece. Você não tem um sino que toca para que você entre, você não tem um horário pré-estipulado para que você entre no seu AVA. Então você precisa ser protagonista do seu estudo. As pessoas acham que estudar à distância é mais fácil. Eu posso dizer para vocês que não é mais fácil. Eu imagino que seja um pouco mais difícil por conta de você ter que ter esse cuidado, né, de você mesmo gerenciar os seus momentos de estudo. Já disse para vocês aqui antes, vou repetir para quem não conhece ou que não assistiu os outros vídeos, eu separo 4 horas diárias para estudo. Então, normalmente eu faço isso na parte da manhã. Quando eu fazia o estágio extracurricular, que eu fiz por 2 anos, eu estudava no horário da tarde, porque pela manhã eu estava na escola. Mas agora, nesse momento de pandemia, então eu escolhi o turno da manhã para os meus estudos. Então, eu tenho feito caminhada todos os dias de manhã,
e quando eu retorno da caminhada eu pego nos estudos. Já tô aqui com o meu computador ligado, porque eu descobri uma coisa que eu acho que vai ser muito bacana. Tô começando essa semana com ele. Eu não sei se vocês estudam dessa forma, mas eu achei na internet um planner semanal, tá? E aqui, olha, aqui eu coloquei tudo o que eu preciso fazer nesta semana. As minhas avaliações começam na próxima semana, então eu já entreguei meu portfólio, já entreguei meu relatório de estágio, né? Que a Unopar, ela pede todo semestre um portfólio, e o relatório de estágio foi o último que eu fiz sobre gestão. Então eu fiz um da educação infantil, um do ensino fundamental e esse de gestão. Estou aguardando a correção da professora, pode ser que ela me devolva para que eu faça alguma correção, mas tá lá, já enviei, tô só aguardando um retorno. Então, gente, esse planner mensal eu achei muito bacana. Por quê? Semanal. Por quê? Chego no domingo, eu fiz isso ontem, que foi domingo, eu sentei, abri o meu AVA e fui vendo tudo que eu precisava fazer ao longo desta semana para que eu terminasse ela com sucesso. Então, aqui eu anotei cada coisa. Então, por exemplo, no dia 1º do 3, hoje, eu preciso assistir 2 teleaulas, ler 38 páginas do meu livro e fazer as atividades do livro. Então, e esse é o meu propósito hoje, eu preciso terminar isso. Quando eu terminar, eu vou colocar, então tá aqui, né? E aqui eu repito, e aqui eu vou marcar depois como concluído. A última, e aí assim vai seguindo a semana, tá, gente? No último dia, eu coloquei aqui em vermelhinho, Fórum Pedagogia em Espaços Não Escolares. Ler artigo e responder. Por quê? Isso aqui não tá dentro do que eu preciso estudar essa semana. Mas eu sempre coloco algo a mais, porque para ver se eu consigo vencer mais essa atividade, né? Então, se eu conseguir vencer essa aqui, essa última aqui, que não tá dentro da atividade que eu preciso essa semana, eu já fico feliz. Mas, quanto mais a gente for eliminando, né, atividades, é melhor para não deixar tudo para o final ou para o último momento, porque acontece muitas vezes das pessoas deixarem, por exemplo, para responder fórum no último dia, e aí o sistema trava, porque muita gente tentando acessar ao mesmo tempo. Isso eu nunca fiz. Então, eu nunca trabalhei com planner. É a primeira vez, eu vou começar essa semana e depois eu volto para falar para vocês se realmente para mim foi bom. O que eu achei interessante é que eu não preciso toda hora estar olhando lá no portal o que eu preciso fazer da próxima vez. Então, aqui, né, já fica mais organizado. Então, acho que vai ser bem bacana. E no próximo domingo, eu sento de novo, abro meu AVA e venho colocando tudo que eu preciso fazer para que eu possa me organizar para a semana. Esse planner semanal, eu encontrei ele na internet, tá, gente? Você digita lá que você vai achar. Aí tem semanal, tem diário, tem um mensal, e aí você escolhe o que você quer, imprime e pronto, tá? E uma outra questão, para quem é estudante da Unopar ou que estuda 100% online, eu não sei se na faculdade de vocês tem isso, mas na minha, nós temos aqui, olha, eu estou estudando aprendizagem da matemática. Então, isso aqui é um guia para eu ir acompanhando a professora. São os slides que ela vai colocando lá no vídeo e eu vou acompanhando de acordo com o que ela vai falando e vou marcando ou fazendo alguma anotação de algo que ela fale, né, sobre o que nós estamos estudando. Isso me ajuda muito na assimilação, tá? Então, sobre a faculdade à distância, eu acho que a gente tem que criar meios e cada um cria os seus, né? Não precisa ser como o meu. Eu venho só para trazer algumas dicas do que funcionou para mim e quem sabe possa funcionar para você. De repente você está um pouco apavorada porque começou agora a faculdade à distância, está achando um pouco difícil. Olha, gente, eu comecei. Eu vou fazer 40 anos, né? Eu tô terminando a faculdade. Eu comecei com 36 anos. Mas um ano antes, quando eu tinha 35, eu comecei em uma outra faculdade, que eu também não vou citar o nome porque eu não gostei. Eu comecei e eu parei no momento de fazer as provas, porque eu fiquei muitos anos fora da escola e tive medo, acreditem. Eu parei aquele ano, não fiz nada, e aí quando foi no próximo ano, né, que eu ia fazer 36 anos, eu decidi
começar na Unopar. E foi a melhor escolha que eu fiz. Eu gosto muito do sistema da Unopar, acho muito puxado, eles não dão mole, não. É muito puxado, você precisa estudar muito, até ao contrário dessa outra que eu não gostei e que eu acabei parando. Então, é complicado, não é tão fácil, né? É um estudo que eu gosto, mas, como todo mundo, pessoas normais, há dias que a gente não tá afim de estudar, né? Então, por isso eu gosto de estar sempre adiantada com o meu trabalho, para que caso algum dia eu não esteja me sentindo bem, eu não esteja com vontade, eu não faça, mas também não fique atrasada com as minhas atividades, né? Então, gente, é isso. Eu queria trazer para vocês um vídeo bem curtinho, mas é para falar um pouquinho sobre a faculdade, né, 100% à distância, online. E eu acho que o principal, porque aí eu já falei para vocês das disciplinas, né? Tem outros vídeos aí que nós temos, são diferentes de faculdade para faculdade. A minha faculdade ainda é de 4 anos, mas me parece que agora a pedagogia na Unopar são 3 anos, mas como eu comecei a minha grade de 4, eu preciso terminar. Então, eu acho que o mais importante de tudo é que você seja protagonista. Então, você crie meios, métodos que te facilitem os estudos, né? Não tem segredo. E é isso, não tem muito que a gente discutir sobre faculdade à distância, não. É só quebrar esse mito de que faculdade à distância é mais fácil. Não é. Se você não é uma pessoa que tem disciplina, se você não é uma pessoa que quer se tornar protagonista do seu próprio aprendizado, você não faça pedagogia à distância. Então, faça presencialmente, porque ali você tem uma cobrança, né? E há pessoas que necessitam dessa cobrança para se mover. Eu não preciso, eu prefiro eu mesma articular, né? E tomar conta aí da minha grade, como eu vou terminar o mês ou o semestre. Mas aí é uma escolha que a gente precisa pensar bem. Se você é uma pessoa regrada, se você é uma pessoa comprometida, se você não tem problema em gerenciar o seu tempo, faça pedagogia à distância, porque para mim, pedagogia à distância significa liberdade. Então é isso, pessoal. Eu volto num outro vídeo trazendo mais assuntos de pedagogia para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu venho responder vocês. E se vocês quiserem que eu fale sobre algum tema específico, deixem aqui nos comentários também, que eu volto trazendo esse tema para vocês. E não se esqueçam, me sigam lá no Instagram, @pedagogia da alegria oficial. Um beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima. Tchau!